Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papo aqui rapidamente, né? Sobre esse nosso governo safado aí, né? Que está hoje no poder. A gente pode observar, nós podemos observar que eles estão ali não em favor do povo, né? Lutando para o bem do povo. Eles estão ali para enriquecerem ainda mais as nossas custas. Desde 2013, nós vemos aí toda essa palhaçada que está acontecendo, né? E os políticos brigando entre si para ver quem fica no poder e mama ainda mais no nosso dinheiro, né? Aí vem a Dilma, naquela época, fala que o Temer deu um golpe. E o Temer disse que não deu nenhum golpe. Para mim, isso não interessa. O que interessa é o que eles estão roubando de nós. Para quem não sabe, é só assistir um pouco aí os meus vídeos anteriores. A República no Brasil, ela foi um golpe, né? Um golpe militar que dura 128 anos já. A República, ela nunca foi um clamor popular, né? Mas ela foi uma imposição feita por um grupo que queria mais dinheiro e privilégios, como acontece até hoje. E até hoje eles continuam explorando o povo, né? Como vou dizer, deformando a verdade dos fatos, para que a gente acredite num regime de governo político que nunca funcionou, né? Isso acaba em desmandos, né? Como que a gente vê acontecendo aí? A República, a gente começa a ler as coisas, começa a se informar. Ela foi uma ditadura, ela começou como uma ditadura. E se vocês procurarem ler, se informar, milhares de pessoas foram assassinadas, pessoas influentes do governo contrárias ao golpe de 1889. Elas foram silenciadas pelo suborno, né? E até mesmo os negros da época que foram soltos, que foram libertados da escravidão, eles se revoltaram contra isso, pois eles eram a favor da família real brasileira. E eles foram em defesa da monarquia parlamentarista, que era o regime de governo na época. E aí o pessoal vira e fala que o governo militar foi ruim para o Brasil. Não, ele não foi ruim. Né? Basta você perguntar para as pessoas que viveram o regime militar, né? Se essas pessoas são honestas e pessoas trabalhadoras, pode ter certeza disso que elas vão, pode ter certeza que elas vão falar que foi o melhor período da época delas, da vida delas. Você podia sair na rua sem medo de ser assaltado por um bando de vagabundos. Podem pergunte para o seu avô, para o seu pai, se ele tiver mais de 60 anos. Pergunte para ele como era o regime militar na época. Se ele for uma pessoa honesta, ele vai dizer que foi uma coisa boa, que foi um período de prosperidade, de tranquilidade.
Ainda bem que hoje, né, como não acontecia antigamente, nós temos a liberdade de estudar a nossa verdadeira história, né? E é por isso que eu sou a favor da volta da monarquia parlamentarista, que é o regime político no qual o Brasil nasceu. O Brasil nasceu de uma monarquia parlamentarista. Quando ele se tornou independente em 1822, em 1824, Dom Pedro I fez a primeira Constituição, a Constituição de 1824, que foi a melhor Constituição federal, né? A melhor Constituição que nós tivemos até hoje. Uma Constituição democrática, realmente democrática. Em 128 anos de república, tivemos 7 presidentes depostos, 2 que renunciaram, 2 que não tomaram posse, 1 que assumiu pela força, 2 intermilitares, 5 presidentes interinos, 5 de regime de exceção e 1 impedido de tomar posse. Ao longo desse pesadelo, só 5 presidentes eleitos concluíram o mandato. Tivemos também 6 constituições e sabemos que a atual não é respeitada. Só de vocês verem como foi o impeachment da presidente Dilma, né? Ela tinha que ter o seu mandato cassado, porque diz na Constituição, né, ela teve o mandato cassado, mas ela não poderia se reeleger. Diz na Constituição, mas eles não levam a sério. E o Supremo, nosso Supremo Tribunal Federal, defendendo ladrões, defendendo o Temer, absorvendo o Temer. Cada novo governo que entra, ele tenta uma política econômica que se mostra ineficaz. E isso só tem erros sucessivos. Você ainda pensa que o problema não é o sistema político? A República até hoje não deu certo. Será que ninguém percebe isso? Nós não temos saúde direito, nós não temos segurança, educação e temos o desemprego. Ninguém confia na economia do nosso país hoje. Os nossos governantes, eles não têm nenhuma moral perante nós. Quem são eles para dizer o que é certo? Nós somos, se vocês observarem, analisarem, pararem para pensar um pouco, nós somos um país rico em recursos naturais. Nós temos solos férteis, água, minério em abundância, um gigantesco litoral com enorme potencial turístico. Se você olhar bem, nós somos abençoados por Deus em tudo. E temos um povo honesto na sua grande maioria. E também um povo criativo e trabalhador. Mas essas riquezas que nós temos não são aproveitadas. E ao invés disso, estão desperdiçadas com um Estado que suga praticamente tudo, com tantos impostos que não retornam em benefícios para a população e inibem a capacidade criativa. Parem para poder pensar. Os governos colocam os interesses partidários acima dos interesses da nação. E por que isso acontece? Os nossos governantes não estão nem aí para nós. Nós temos um regime que deveria funcionar de acordo com o que Montesquieu idealizou. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário,
sendo independentes e harmônicos entre si. Mas não é isso que ocorre na República do Brasil. Para que o executivo possa governar, é preciso barganhar com distribuição de ministérios e cargos públicos. E farão comprometimentos com empresários que financiam campanhas eleitorais bilionárias. O Judiciário, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, ele é indicado pelo Legislativo, que é subordinado ao Executivo. E é o Executivo que nomeia. Como pode haver uma harmonia assim? Isso é impossível. É um regime que favorece pessoas de má índole. Isso sempre aconteceu na nossa república, né? Você acha que depois desses escândalos aí, mostrando a verdadeira face da república, haverá algum salvador da pátria? Você acha que o Bolsonaro ele vai salvar o nosso país? Não, ele não vai salvar. Porque ele sozinho não consegue fazer as coisas. Todo o sistema político brasileiro está corrompido. Nós podemos colocar a pessoa mais competente do mundo aqui. Não vai adiantar nada. Qualquer um dessa corja que está aí hoje, ele vai pensar primeiro no partido, nele, para depois pensar no povo. Isso é óbvio, isso acontece. Não vai deixar de acontecer se continuar do jeito que está. E por mais que tenhamos alguns políticos honestos, como eu acabei de citar o Bolsonaro aí, que eu acredito que ele seja um deles, até que se prove o contrário, porque não pode confiar também, né? Supondo que tenha um honesto aí, que não faz nada de errado, ele não vai conseguir fazer nada. Porque os bons políticos eles não conseguem espaço. E mesmo que queiram combater esse sistema, o domínio da corrupção é tão grande que não há o que fazer. Então, a única solução que eu vejo, ou modificamos o sistema político, ou vamos apenas repetir os mesmos erros que nós estamos cometendo até hoje. Nós precisamos de um regime político capaz de trazer de volta os valores esquecidos, o respeito e a dignidade. E eu acredito que com a monarquia constitucional parlamentarista a gente possa conseguir isso. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ou já leram, ou já foram informadas de forma errônea, o imperador ele tem menos poder do que o presidente da República. A principal diferença é que ele será o fiscal do povo. Ele poderá dissolver o parlamento em caso de uma crise política, que se hoje fosse uma monarquia constitucional parlamentarista, aqui como foi na época do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, ele já teria dissolvido o nosso parlamento e convocado novas eleições. Este é o principal fato, a principal vantagem da monarquia parlamentarista. Não estou falando da monarquia antiga, aquela monarquia absolutista que o rei tinha poder absoluto, ele determinava tudo. Não. O imperador ou rei da monarquia parlamentarista, ele tem o poder de fiscalizar. Ele não tem partido político. Para ele, não interessa
qual o partido político que está ali. Ele governa em prol da nação. Ele nasceu e foi criado, educado para governar o seu país pela vida inteira dele. Ele não fica simplesmente 4, no máximo 8 anos no poder. Ele fica a vida inteira dele. Então, para ele não interessa se ele vai receber durante 4 anos muito dinheiro ou não. Ele não precisa pensar fazer tudo rapidamente, enriquecer rapidamente. Ele governa a vida inteira para o país dele e fiscaliza quem realmente governa, que é o primeiro-ministro. Além do mais, o custo de uma monarquia é bem inferior em relação ao custo da república. Aqui nós mantemos ex-presidentes até hoje que estão vivos, e as famílias dele também. Até hoje nós mantemos as famílias dos ex-presidentes. Na monarquia não, a gente só mantém a família real. O primeiro ministro, depois que termina o mandato dele, tchau. Entra outro. E ele não recebe nada. Ele continua com o trabalho dele lá e pronto. Então, é isso que você tem que ter em mente. O político hoje, ele governa para ele. Ele só tem 4 anos, no máximo 8, se ele se reeleger. E o imperador, ele não tem um poder absoluto. Ele fiscaliza o governo em prol de uma harmonia com o povo e a classe política. Ele precisa ter uma economia estável para poder conseguir investimentos exteriores. Quem é que vai investir num país onde não é possível se confiar, onde não se tem um líder de confiança? O imperador, ele tem o nome da família dele em jogo. Ele não vai fazer nada errado que venha comprometer as futuras gerações. E se o povo não estiver satisfeito com o imperador, o povo pode simplesmente exigir que ele saia. E pode ter certeza que o imperador, digno e honesto, ele vai sair e vai dar o cargo para o seu sucessor. Pode ter certeza disso. O imperador, ele não se submete aos partidos, mas diretamente ao povo, ou ele será rejeitado, né? E também pode perder o seu reinado, mas dificilmente isso ocorrerá, já que, como eu disse, ele é preparado desde o nascimento a amar e viver em função do seu país, seu povo, pensando nas próximas gerações, e diferente dos políticos que entram hoje na política pensando em se dar bem e no máximo nas próximas eleições. Você quer uma prova de que o Brasil ele possui raízes monárquicas? Observe se na sua cidade existe algum comerciante ou alguém popular apelidado de presidente. Talvez entre os bandidos tenha. Mas uma pessoa de bem, acredito eu, que nunca será chamado de presidente. Nós elegemos de forma popular o rei dos pastéis, das coxinhas, o rei dos sucos, das panelas, o rei do futebol, o rei da música. E chamamos carinhosamente a dona de casa de rainha do lar. As nossas filhas de princesinhas. Isso acontece porque somos naturalmente admiradores desse regime. Nascemos assim como nação. Não há como mudar isso. Em nosso âmago queremos o retorno do rei. Mas aí você deve estar se perguntando, quem é
Quem seria o nosso rei, o nosso imperador? Você sabia que a linhagem de Dom Pedro II e da princesa Isabel, ela foi mantida? Que temos uma sucessão desde a época imperial? Hoje o nosso imperador, se nós voltássemos a ser uma monarquia parlamentarista, seria o Dom Luís de Orleans e Bragança, que seria o nosso chefe da casa imperial. E o seu sucessor seria o seu irmão, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é o segundo na linha sucessória. Os países que permanecem como monarquia, eles são os mais democráticos. Hoje a Dinamarca é o país menos corrupto do mundo e o mais democrático do mundo. Das 18 economias mais fortes do nosso planeta, 12 são monarquias. Você acha que isso é uma coincidência? Eu acredito que é um sistema íntegro, próspero e ligado às tradições e valores, e que garantem um planejamento a longo prazo. Mas para que isso aconteça, somente o povo pode querer. A monarquia parlamentarista, hoje nós temos aí o círculo monárquico brasileiro, né, que lutam para o retorno da monarquia, eles sempre falaram que não voltam ao poder através de um golpe, como foi a República. Ele só volta se o povo pedir o seu retorno, que é o certo, pois o imperador ele governa para o povo. Então é isso aí, pessoal. Dê uma lida, pesquisem sobre a monarquia constitucional parlamentarista, leia sobre o período do Segundo Reinado e por que o imperador Dom Pedro II ele é conhecido como o Magnânimo. Perguntem, pesquisem aí que vocês vão ver. Certo? Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!